Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e no vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre detecção de patógenos por PCR em tempo real. Sabe aonde? No cenário novo! Aê! Olha só, eu vou rodar a vinheta agora, mas antes de rodar a vinheta você tem que escolher fazer uma dessas três coisas e uma quarta é obrigatória. Uma das três, escolhe uma das três. A primeira, deixa um like aí pra mim. Segunda, deixa um comentário. Terceira, compartilha esse conteúdo aqui com algum amigo que pode se interessar. Uma das três. A obrigatória é, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí que você vai receber todo o conteúdo quando eu postar aqui. Então faça isso aí por você, por mim, pelas pessoas que podem se interessar por biologia molecular. Beleza? Então a gente se vê daqui a pouco. Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos começar a falar de detecção de patógenos. Eu queria só dar alguns recados para vocês. Ó, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui, mas se você estiver assistindo esse vídeo antes do dia 9 de outubro, na verdade até alguns dias depois do dia 9 de outubro, está aceitável ainda. Você pode participar, se você não está sabendo, você pode participar desse evento sobre análise de expressão gênica por PCR em tempo real, que vai acontecer na semana do dia 5 ao dia 9. Ele vai acontecer dentro do site do Universo da Biomol, é um intensivão sobre análise de expressão gênica por qPCR, e ali eu vou destrinchar todo esse assunto para você, eu vou falar, eu vou compartilhar todo o meu conhecimento de ponta a ponta com vocês, de tal maneira que vocês sairão desse evento capazes de fazer um experimento, desenhar e rodar no experimento de análise de expressão gênica por PCR em tempo real da melhor maneira possível, com capacidade total aí de produzir, que você consiga publicar esses resultados na melhor revista científica da sua área. Então, se você tem interesse nesse tema, não está inscrito ainda no intensivão, se inscreva, entra, vou deixar o link das inscrições aqui na descrição desse vídeo e ele é online e é gratuito. Não tem porquê, se você tem interesse, não tem porquê você não participar. Além disso, de toda maneira, você participando no evento, se você estiver assistindo aí esse vídeo alguns anos depois da publicação do evento, da realização do evento, você ainda pode se cadastrar lá no site do Universo da Biomol, no www.universodabiomol.com. Deixa seu e-mail lá para mim, você vai ser avisado de eventos como esse, eu vou te informar toda vez que uma aula for pro ar, ou qualquer outra novidade que seja relacionada ao Universo da Biomol, eu vou comunicar para vocês através de e-mail, então é importante que você deixe seu e-mail lá para mim, beleza? A outra coisa também são as redes sociais, você já está aqui no YouTube, então você já está só precisa se inscrever no canal, se você já se inscreveu, beleza. Uma outra coisa que você pode fazer também é ir lá para o Instagram e me seguir no @Universo da Biomol, porque ali o papo é um pouco mais direto, né? Não são aulas mais curtinhas, são pedacinhos, insights que eu tiro de cada uma das aulas e publico lá individualmente, além de ter a comunicação por caixinha de pergunta e resposta aqui, a gente fala bastante sobre biomol e fala muito sobre carreira também dentro da área de biomol. Se você tem interesse em desenvolver sua carreira e saber os caminhos, encurtar os caminhos para conseguir o primeiro emprego, vai lá no Instagram também, que a gente está trocando ideia todo dia sobre isso, beleza? Olha só, para a aula de hoje, você precisa ter conhecimento, pelo menos básico, sobre PCR em tempo real, entender os fundamentos da técnica de PCR em tempo real. Eu vou mencionar aqui rapidamente, fazer um resumo sobre os conceitos iniciais, vou fazer, mas bem rápido, porque eu já tenho uma aula completa sobre PCR em tempo real. Então, se você precisa dos conceitos fundamentais, básicos, para poder entender essa aula, pausa esse vídeo aqui ou não, ou assiste ele até o fim, depois você volta lá, procura a aula de PCR em tempo real. Melhor, não precisa procurar não, eu vou deixar aqui em cima em algum lugar o link para você acessar essa aula completa, porque para entender aqui precisa saber o básico de PCR em tempo real, beleza? E vamos, me ajuda a subir aí a hashtag Biomol não é difícil, porque esse é o grande objetivo desse canal aqui, dessa comunidade que é o Universo da Biologia Molecular, que é democratizar o conhecimento sobre biologia molecular, facilitar o aprendizado de todo mundo aí que precisa utilizar essa técnica ou pretende utilizar essa técnica para estudar na pesquisa, na pós-graduação ou mesmo para conseguir um emprego, desenvolver sua carreira. O objetivo desse canal é isso, então vamos subir a hashtag Biomol não é difícil. E agora sim a gente pode começar a falar do assunto principal de hoje, né, o que importa de fato, e como de costume, nossa agenda está dividida aqui em 4 partes principais. Vamos começar com uma introduçãozinha, fazer uma introdução sobre detecção de patógenos, né, sobre as ferramentas de análise genética, de biologia molecular, que podem ser utilizadas para detectar
patógenos. Vamos falar um pouco sobre os mercados, as técnicas de biomol, os conceitos iniciais. Depois a gente vai falar da detecção de patógenos por PCR em tempo real, começar a entrar nos conceitos iniciais ali, falar dos tipos de análise e até que a gente vai entrar no fluxo de trabalho da análise, desde lá da coleta da amostra até a análise dos dados lá na outra ponta, mas a gente vai detalhar dentro desse fluxo de trabalho, eu deixei uma seção específica para análise dos dados e controle de qualidade. E os controles, né, para esse tipo de aplicação que são fundamentais. Então eu deixei uma seção da aula de hoje só dedicada para isso. Então vamos começar? Vamos falar de detecção de patógenos. Olha só, se você parar para pensar, você vai chegar à conclusão que existem dois grandes objetivos pelos quais as pessoas analisam tanto DNA como RNA. Para pensar, basicamente são dois motivos, talvez tenha um outro ali menorzinho, mas basicamente são dois grandes motivos pelos quais as pessoas analisam, estudam, trabalham com DNA e RNA. O primeiro deles é para as pessoas, para a humanidade, pesquisadores, eu e você, obtemos informações funcionais. Você sabe que a molécula de DNA, o genoma de um organismo, carrega toda a informação para a geração daquele organismo, como ele vai desempenhar a vida dele, isso tudo, lógico, com a junção da informação do meio também. Mas não importa, o que importa é que tem uma informação armazenada lá no genoma e essa informação, ela pode ser recrutada de tempos em tempos, ou as pessoas podem acessar, ler aquela molécula, fazer uma leitura daquela molécula, analisar aquela molécula para obter informação funcional. Por exemplo, é possível predizer algumas características de interesse, como, por exemplo, a probabilidade de desenvolver doenças. Algumas doenças hereditárias são facilmente analisadas. Pode olhar para um pedaço do genoma de um indivíduo e predizer a probabilidade daquele indivíduo desenvolver alguma doença, ou olhar para um indivíduo, para o genoma de um indivíduo e predizer sem olhar para o fenótipo da pessoa, saber se ela tem o olho claro, se o olho escuro, saber a cor da pele. Então é possível obter informações funcionais a partir da leitura do genoma. Existem várias aplicações dentro desse grupo de aplicações aí que podem ser realizadas, né, com o objetivo de fornecer alguma informação funcional. Porém, o que importa para a gente hoje, na aula de hoje, é o segundo motivo, que é a capacidade de identificação. A molécula de DNA, de RNA e DNA, que ela tem uma característica peculiar no genoma dos organismos. Ela tem uma característica que permite que ela seja utilizada como ferramenta de identificação também. Por ela ter uma sequência de nucleotídeos numa ordem específica, numa estrutura específica, essa e outras características da molécula de DNA podem ser utilizadas para que a gente consiga identificar coisas. Vamos entender um pouquinho melhor isso que eu estou querendo falar aqui, ó. Vamos lá, então a sequência de DNA ela é como se fosse a impressão digital. Talvez você tenha ouvido isso na escola, no colégio, são informações que sempre falam pra gente. Mas olha aqui o raciocínio para essa informação, né? A base para essa informação. Olha isso aqui, primeira coisa, organismos de uma mesma espécie têm sequência de DNA, a sequência do seu genoma, a sequência muito parecida, Então aqui no meu exemplo eu estou falando do gatinho, se o genoma de dois gatos forem analisados individualmente, a conclusão que você ou quem quer que tenha analisado esses dois genomas vai chegar é que a sequência de nucleotídeos, na ordem que está ali naquele genoma, ela é muito parecida. No gato 1, no gato 2, o gato aqui no Brasil, um gato que está lá nos Estados Unidos, a sequência de nucleotídeos, a ordem de letrinhas lá no genoma, ela é muito, muito parecida. São organismos da mesma espécie, portanto, a sequência é muito parecida. Existem algumas variações entre um gato e outro? Existem algumas variações, e são justamente essas variações que diferenciam um gato do outro, por exemplo. Mas aqui, inicialmente, para o nosso conceito, nós estamos falando que a sequência de nucleotídeos do genoma dos gatos ou de organismos da mesma espécie, elas têm que ser muito, muito, muito parecidas entre os indivíduos. Agora, quanto mais distante é um indivíduo do outro, se você estiver comparando, por exemplo, um gato com um elefante, são organismos já mais distantes um do outro e, consequentemente, a sequência de nucleotídeos do seu genoma já não é tão parecida. E existe uma grande porção ali do genoma que é parecida, que é semelhante entre os gatos e os elefantes, com certeza tem um pedaço que é muito parecido. Entre o gato e os humanos também, com certeza tem uma parte que é muito parecida. Mas quanto mais distante um organismo do outro, mais diferente, tende a ser mais diferente a sequência de nucleotídeos dos seus genomas. Então, se você comparar, por exemplo, o genoma de um elefante com uma bactéria, uma E. coli, por exemplo, vai ter alguma sequência ali semelhante, mas boa parte daquela sequência vai ser diferente, vai ter uma variação muito grande na sequência, na ordem dos nucleotídeos desses dois genomas. Então, partindo desse conceito inicial,
a gente pode começar a entender como que a leitura da molécula de DNA, em alguns casos RNA, se a gente estiver falando de vírus que tem como material genético RNA, aí nesse caso a gente está falando de RNA, como a leitura do material genético, ela pode ser utilizada para identificar coisas. Então imagine o seguinte, eu tenho um tubo aqui na minha mão com uma molécula de DNA dentro, um genoma que foi extraído de um organismo que eu não sei qual é. E nesse outro tubo eu tenho uma outra molécula de DNA que eu não sei também de que organismo ele foi extraído. Se eu sequenciar, eu analisar pedaços específicos do genoma que está nesse meu primeiro tubo e comparar com um banco de dados, com a sequência de nucleotídeos dos genomas de todos os organismos que já foram sequenciados, que têm o seu genoma sequenciado, eu consigo identificar a origem desse material, a origem desse DNA. Então, se eu pegar de novo essa molécula de DNA, sequenciar ou analisar alguns pedaços específicos e comparar com um banco de dados, mesmo que eu não saiba, olhando para o tubo, se aquele DNA que está ali dentro, aquele genoma que está ali dentro é de um gato, por exemplo, eu posso comparar esse genoma, a sequência de nucleotídeos desse genoma aqui, com um banco de dados e, através dessa comparação, eu consigo determinar a origem daquele DNA. É possível fazer isso. Por quê? Porque existem regiões exclusivas dentro do genoma de cada organismo que ela é específica o suficiente para você discriminar um indivíduo do outro. É o que está escrito aqui então. Ó. Há regiões genômicas com sequência de bases exclusivas de cada espécie. Então tem um pedaço do genoma que é exclusiva dos gatos, somente os gatos têm aquela sequência. Existe uma parte do genoma, alguns pedaços do genoma de humano que é exclusivo de humano. Uma parte que é de bactéria que é exclusiva de bactéria, de E. coli que é exclusiva de E. coli e assim por diante. Então as regiões exclusivas de cada genoma, de cada organismo, são específicas o suficiente a ponto de a gente conseguir identificar um organismo ou outro. E você quer um exemplo real de como isso pode ser utilizado? Aqui um exemplo mais palpável antes de a gente falar de detecção de patógenos, que é o seguinte, ó. Na época de Páscoa é muito comum pequenos mercados, né? Você ter uma certa fraude aí de pessoas vendendo bacalhau, vendendo uma outra carne de peixe, que está salgado naquele formato específico do bacalhau, como se fosse bacalhau e não é um bacalhau. Pode ser um outro peixe mais barato, com outro sabor e de menor valor econômico, por exemplo, a polaca do Alasca. É comum as pessoas venderem um peixe mais barato como se fosse bacalhau, porque morfologicamente falando, lá na gôndola do mercado, não dá para falar se aquilo é bacalhau ou se é polaca do Alasca. Está ali salgado, todo embalado, não dá para saber. Mas é possível fazer uma análise do genoma, extrair um pouco de DNA, algumas células daquele bacalhau que está ali na gôndola do supermercado, fazer análise de algumas porções específicas para determinar se aquele DNA é proveniente de fato do bacalhau. Porque se, ao analisar essas regiões específicas, o resultado não bater lá com o banco de dados referente ao bacalhau, sabe que aquele DNA ali não é do bacalhau. E dá para ir mais além. Além de saber que não é de bacalhau, porque não bateu com o banco de dados a sequência específica do genoma do bacalhau, pode ser comparado com outros bancos de dados para saber de qual peixe é aquele material. Pode ser o polaca do Alasca, por exemplo. Claro que eu estou falando isso aqui de uma maneira bastante simplificada, porque eu quero, aqui o objetivo é que vocês entendam o conceito inicial desse negócio, porque a gente vai aprofundar ele para falar da detecção de patógenos que utiliza esses conceitos iniciais. Então aqui está o pulo do gato, a gente vai fazer 2 pulos do gato na aula de hoje. Esse é o primeiro, que foi o que eu acabei de falar. A sequência exclusiva ou única de bases em certas porções do genoma, elas são específicas o suficiente para conseguirmos discriminar um organismo do outro, como esse caso do bacalhau aí que eu acabei de falar. Então ela tem algumas regiões que são tão específicas de cada organismo que ela é suficiente para discriminar um organismo do outro. E essa ideia, esse raciocínio, essa capacidade que nós temos de analisar DNA, ela pode ser aplicada em mercados que se beneficiam disso, né? Por exemplo, a detecção de patógenos. Você detectar a presença de patógenos em organismos, em alimentos, em ambientes que, por diversas razões, isso pode ser muito, muito interessante. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. São basicamente aí 3 grandes mercados que utilizam a detecção de patógenos, precisam fazer a detecção de patógenos. O primeiro deles, na área de saúde humana, para você detectar patógenos que possivelmente estão contaminando uma pessoa ali, detectar se uma pessoa está com uma determinada doença infecciosa, que hoje em dia
No momento da gravação desse vídeo, nós estamos na quarentena do Covid, está sendo utilizado demais para detectar a presença do SARS-CoV-2 em humanos. O processo de diagnóstico do SARS-CoV-2, da Covid-19, ela pode ser feita por ferramentas de biologia molecular, no caso aqui é PCR em tempo real também. Então, primeiro, diagnóstico, doenças infecciosas, saúde humana. O segundo mercado, a mesma ideia, só que para animal. Existe um mercado muito grande dentro da área de saúde animal também, que é justamente diagnosticar ou detectar a presença de patógenos em animais de produção. E o terceiro mercado está relacionado à segurança alimentar e determinar se certo alimento está contaminado com um determinado patógeno, Por exemplo, aqui estou deixando um ovo frito aí, porque é um alimento onde se detecta, por exemplo, é importante detectar a presença ou não de salmonela, Então, a salmonela que causa salmonelose, ela deve ser testada para verificar se alguns alimentos estão contaminados com ela, por exemplo. Então, segurança alimentar é um outro mercado. Aí a gente já vai agora para o segundo pulo do gato, que é o seguinte, como é que o processo de identificação ou de detecção de um patógeno no alimento, numa pessoa, num animal, esse processo, como é que ele ocorre? Ocorre pelo seguinte, se um organismo, alimento, o ambiente ou uma matriz, como se fala nesse tipo de mercado, está contaminado por um determinado patógeno, por exemplo, o caso do ovo com a salmonela, necessariamente seu material genético vai estar presente também. Então, se o ovo está contaminado com salmonela, quer dizer que tem salmonela lá. Se tem salmonela ali, quer dizer que o material genético dela está ali também. Então, se um organismo alimenta o ambiente, uma matriz está contaminado com um determinado patógeno, necessariamente o seu material genético estará presente ali. E a gente acabou de ver que existem regiões exclusivas de materiais genéticos de diferentes organismos que são exclusivas, específicas o suficiente para a gente poder detectá-la. Então, de novo, aí no caso do ovo e da salmonela, se o ovo está contaminado com a salmonela está ali presente, o seu material genético está ali presente, existe uma porção desse material genético que é específico de salmonela. Se a gente olhar justamente, se a gente analisar justamente essa porção que é específica de salmonela, a gente consegue detectar a presença daquele patógeno ali. É quase que uma detecção indireta. Não é chamado de detecção indireta, que você está detectando parte do patógeno, mas você não olha para o patógeno, você não pega um microscópio e vê ele ali, você analisa, você detecta a presença dele ali a partir do seu material genético, que é exclusivo desse organismo. Então, olha só, como que a gente pode fazer isso, Eu falei que dá para fazer isso por biologia molecular, técnicas de biologia molecular, análises genômicas, genéticas, mas quais são as técnicas que nos permitem fazer isso? Dá para fazer isso por PCR, seguida de eletroforese, tem bastante gente que faz dessa maneira, ainda apesar de ser um pouco arcaico, ainda tem gente que faz dessa maneira. Dá para fazer por sequenciamento, Se você sequenciar as regiões de interesse que você quer analisar, que você quer detectar, dá para fazer por sequenciamento também, tanto por Sanger como por NGS. Sanger, se você tiver uma quantidade menor de alvos a ser detectado, NGS, se você tiver uma quantidade maior ou uma variabilidade muito grande entre os diferentes patógenos. Dá para fazer por PCR digital também, caso o alvo seja muito raro numa amostra. Dá para fazer por outras técnicas também, que não são só de biologia molecular, de técnicas tradicionais de microbiologia, e dá para fazer por PCR em tempo real, que é o nosso alvo aqui da aula de hoje. Nós vamos falar da PCR em tempo real, que de todas essas técnicas, dentro da biologia molecular, é a mais utilizada. Porque o custo-benefício é interessante, a praticidade também é interessante, a sensibilidade também é interessante. Então, esse conjunto de fatores são favoráveis para a utilização da PCR em tempo real em maior frequência do que outras técnicas. Mas a gente vai falar dessas características ao longo da aula. Agora que a gente começa a entrar na PCR em tempo real, que eu falei para vocês que era importante ter um conhecimento básico ali sobre PCR em tempo real. Para a gente não seguir aqui muito cru, se você não conhece essas técnicas, ainda vou fazer um resumo rápido. Se você já conhece, aguenta aí que vai ser rapidinho. Que é o seguinte, a PCR em tempo real é uma variação de uma outra técnica que é chamada de PCR. A PCR é uma técnica tão versátil, tão importante para a biologia molecular, e mesmo aí quem é leigo no assunto já ouviu falar do nome dessa técnica, porque ela tem duas características muito importantes.
A técnica PCR permite que a gente faça cópias de DNA. A gente pega uma molécula de DNA, um fragmento de DNA e faça várias cópias daquele fragmento. Então, a gente pode partir de uma quantidade muito pequena de um determinado alvo e vai fazer várias cópias desse alvo de uma maneira muito específica. Então, a primeira característica da PCR é fazer várias cópias de um alvo, fazer várias cópias de um determinado alvo. Isso é interessantíssimo, já de cara a gente já consegue pensar um pouco como isso pode ser aplicado na detecção de patógenos, porque geralmente o patógeno está em pequena quantidade ali no alimento. A não ser que o alimento estivesse muito contaminado, que geralmente não é o caso, né? Ele está em pequena quantidade, então fazer várias cópias do alvo específico, do patógeno específico, ele pode ser bem interessante. Então, primeira característica, fazer várias cópias. E a segunda característica é que você não faz várias cópias de fragmentos aleatórios. É possível fazer várias cópias de um alvo específico, de uma sequência específica, que aqui no caso é justamente a sequência que discrimina um organismo do outro. É possível fazer várias cópias de um fragmento que discrimina a salmonela, por exemplo, que está lá presente no ovo. Então, as duas características, fazer várias cópias e fazer várias cópias de regiões específicas. Então, a PCR ela funciona em ciclos, o produto de um ciclo serve de substrato para a produção de novos fragmentos no ciclo seguinte, que vai servir como substrato para a produção de novos fragmentos no ciclo seguinte e assim por diante. Então, tem um aumento que acontece de maneira exponencial aí do alvo, de maneira muito específica. A PCR em tempo real, ela é a mesma coisa, ela funciona exatamente como a PCR convencional, só que ela tem uma diferença. Ela, junto com os ingredientes da PCR, que ainda não falei, é adicionado um outro ingrediente que permite com que a análise seja feita de maneira em tempo real. Então vamos lá, vamos entender isso aqui agora em um pouco mais de detalhes. Como é que é possível um fragmento ser amplificado, sofrer várias cópias ao longo dessa técnica e como esses fragmentos que são copiados, são amplificados, podem ser detectados. Então, olha só, no caso da PCR, na PCR em tempo real, você vai colocar num tubo ali, criar num tubo todas as condições para replicar esse fragmento alvo específico. Então, você tem que ter o molde, né? O DNA molde ou o cDNA molde, caso a gente estiver falando de um vírus que tem como material genético um RNA, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas pensa no DNA molde por enquanto. E precisa ter uma enzima que fabrica as novas moléculas de DNA, que faz os novos fragmentos no processo de cópia, que é a DNA polimerase. A gente precisa ter as unidades formadoras do DNA, da molécula de DNA, que são os nucleotídeos. A gente precisa ter os primers, que são pequenos fragmentos de DNA, por volta aí de 20 pares de bases, que se alinham de maneira específica às extremidades do alvo que eu quero detectar. São os primers que dão a especificidade da reação. São eles que permitem a gente olhar só para o fragmento do genoma da salmonela. Aí precisa de um íon bivalente também, geralmente o cloreto de magnésio, que é o cofator da DNA polimerase, da enzima. Isso é assim na PCR em tempo real e na PCR convencional. Na PCR em tempo real, além de todos esses ingredientes, a gente coloca um outro ingrediente que é um agente fluorescente. É um agente que vai brilhar, é uma molécula que vai gerar luz de maneira proporcional à quantidade do alvo sendo amplificada lá na reação. E se a gente colocar isso aqui num esqueminha, é isso aqui que a gente vai ver. Nós teremos lá no começo da reação, quando a gente está fazendo a PCR, nesse processo de detecção, poucas cópias do nosso alvo. Se o alvo estiver presente, vai ter ali poucas cópias do alvo. E, consequentemente, vai ter uma geração de fluorescência que é proporcional à quantidade daquele alvo ali na reação. Só que a PCR ela vai acontecendo, ela vai amplificando, ela vai gerando mais fragmentos de um ciclo para o outro. Então, de um ciclo para o outro, você aumenta um pouco a quantidade daquele seu alvo, daquilo que você quer detectar. E, consequentemente, o nível de fluorescência aumenta de maneira proporcional. Aumenta um pouquinho de DNA, do seu DNA-alvo, aumenta um pouquinho da fluorescência ali na reação. Conforme a PCR vai acontecendo, a PCR em tempo real vai acontecendo, esses fragmentos vão sendo copiados, várias cópias vão sendo geradas lá no tubo e a intensidade de fluorescência ela vai aumentando de maneira sempre proporcional, sempre de maneira proporcional. Então lá no final da reação, se o seu alvo estiver presente, vai ter um monte de cópias daquele alvo e um monte de fluorescência indicando a presença dele ali. É assim que funciona a PCR em tempo real. Se a gente jogasse essa informação que vocês estão vendo aqui nesse slide, num gráfico, né, o aumento da quantidade de fragmentos alvo que é indicado através de uma fluorescência, nós veríamos isso daqui. Então, no eixo Y, nós temos a fluorescência, o aumento da fluorescência que representa o número de cópias do alvo.
E no eixo X nós temos os números de ciclos, os ciclos da PCR. Então, conforme a PCR vai acontecendo, a fluorescência vai aumentando. E o gráfico de amplificação de uma PCR é assim, de uma PCR em tempo real assim. Nesse caso aí seriam 3 amostras diferentes, né? Cada risquinho desse é uma amostra, então seriam 3 patógenos aí, por exemplo, que estão sendo detectados. 3 amostras diferentes detectadas a presença do patógeno. Aí vocês vão ver que existe aqui um pedaço da reação que é chamado exponencial. Hoje não é o nosso foco aqui, mas nesse pedaço da reação a amplificação do fragmento, o número de cópias geradas a cada ciclo acontece de maneira exponencial. Existe aqui o finalzinho da reação, onde essa amplificação exponencial deixa de acontecer por vários motivos. Bom, o fato é que quando a gente está fazendo uma análise de detecção de patógenos, nós estamos falando de uma análise qualitativa, ou seja, a gente não precisa quantificar a presença do patógeno, a gente quer saber se ele está presente ou não, pura e simplesmente isso. A gente quer saber se o ovo está contaminado com salmonela. Quanto tem de salmonela? Nesse caso aqui não me interessa. Eu quero saber se tem salmonela ou não, porque se tiver eu já não como, eu já não vendo, eu não exporto, eu não comercializo aquele material. Então se tiver, eu tenho que tomar alguma providência. E se não tiver, se não amplificar, se não houver geração de fluorescência, quer dizer que o alvo não estava presente. E aí ele pode ser produzido, comercializado, pode ser vendido, exportado, sei lá o que vai acontecer. O fato então aqui é que nós estamos olhando para o final da reação. Lá esse processo de reciclagem acontece aí de 40 a 50 vezes. A gente está olhando lá para a porção final desse processo para ver se houve geração de fluorescência ou não. Ou seja, se tinha DNA presente ou não. Ou seja, se o patógeno estava presente ou não. Então isso daqui, ó, uma representação simples do fluxo de trabalho da detecção de patógenos por PCR em tempo real é essa daqui. Nós temos uma matriz, uma amostra, um paciente que vai ser analisada. Então, por alguma razão, aquela matriz, aquela amostra precisa ser analisada. No caso do paciente de COVID, é uma pessoa que está suspeita de estar contaminada com SARS-CoV-2. No caso de um alimento, talvez seja um ponto de controle de qualidade numa empresa que precisa fazer esse processo. No caso de animais, pode ser também um ponto de controle de qualidade, pode ser um teste preventivo, pode ser um teste porque um animal vizinho, da fazenda vizinha, apareceu doente. Então, por alguma razão, é coletada uma amostra ou um pedaço de uma amostra, né? Onde pode ter ou não um patógeno. E o que acontece? Quando a gente faz a coleta dessa amostra, não importa se é humano, se é de alimento, se é de animal, o que a gente vai coletar ali? Vai coletar um monte de célula do próprio organismo, se for humano vai vir um monte de célula de humano ali, que consequentemente tem um monte de DNA de humano, mas se o patógeno estiver presente, a gente coleta a célula do patógeno também. Ou se for um vírus, coleta as partículas virais, coleta o vírus ali também. E se a gente coleta o patógeno, a gente consegue coletar, obviamente, seu material genético. Esse material genético pode ser processado, analisado especificamente, amplificado, aí, no nosso caso, por PCR em tempo real, as regiões específicas, e lá na outra ponta, se gerar fluorescência, quer dizer que o patógeno estava presente naquela amostra original. Se não gerar fluorescência aqui, ele não estava presente lá na amostra original. De uma maneira grosseira, é isso que a gente faz. Então dá para fazer isso, como eu falei algumas vezes já, lá no mercado do agronegócio, né, em saúde animal, muito importante, muito utilizado em bovinos, suínos, aves, peixes, mas nesses 3 primeiros aí são os mais utilizados. Em detecção de patógenos humanos, como a gente falou do SARS-CoV aqui, que está sendo agora muito utilizado, pode ser na presença de alimentos, de grãos que vão ser exportados, vão ser comercializados por uma produtora. Pode ser em alimentos de supermercado, como chocolate, o ovo, qualquer carne, qualquer alimento que vai ser consumido aí por humanos ou animais. E a própria água mesmo, né? Por que não detectar a presença de patógenos em águas? Ver se tem coliformes fecais, se tem salmonela, se tem outros patógenos, E. coli ali presentes. Se estiver contaminado, dá para analisar em água também. Dá para analisar em ambiente. Tem empresas que fazem análise em saquinho plástico, um saquinho plástico que vai armazenar alimento. Então pode ser feita extração de DNA de saquinho plástico. Se tiver DNA ali dentro, porque tem um animal, tem um patógeno contaminando, né? Pode ser que seja um patógeno contaminando. Pode ser feito das mãos de funcionários que trabalham em empresas como essa de alimentos, por exemplo. Pode ser do ambiente, numa mesa. Dá para fazer a coleta de DNA de qualquer coisa e testar para verificar se o patógeno está presente ou não, utilizando esse raciocínio. E o fluxo de trabalho? Agora vamos ver o fluxo de trabalho mais completo aqui dessa técnica, nessa aplicação. Vamos ver como é que acontece desde lá da coleta da amostra até na outra ponta na análise dos dados. A gente começa ali
Obviamente com a coleta, né? Pode ser um swab nasal, no caso do Covid, como eu disse, pode ser passando uma esponja num ambiente, essa esponja ela vai armazenar, né? O que tiver ali de células, se tiver patógeno ela vai armazenar, você extrai o DNA da esponja, pode ser de um saco plástico, pode ser do que você quiser, então tem que ter a coleta da amostra. Dependendo do tipo de amostra, do tipo de patógeno, talvez seja necessário fazer um passo extra antes de seguir para a biologia molecular, que é o enriquecimento, que eu vou falar para vocês do que é isso daqui a pouco. E aí sim veio o processamento de material genético, DNA ou RNA, que é a extração desse material genético, a purificação, para depois ele ser detectado. Para ser detectado ele tem que passar pela técnica de PCR em tempo real, que é o processo, né? A técnica que vai transformar essa informação biológica ali do ambiente numa informação analisável lá do outro lado, num valor numérico, né? Dado por um gráfico, que é dado por uma fluorescência. Mas existe a técnica que vai fazer o processo de detecção. Se a gente estiver falando de patógeno com bactéria, alguns vírus, esse processo, desde a extração, purificação até a PCR em tempo real, é feito direto. Mas a gente estiver falando de um vírus que tem como material genético RNA, existe um passo intermediário entre a extração e purificação até a PCR em tempo real, que é a transcrição reversa, que é pegar aquele RNA, que é o material genético daquele patógeno, por exemplo, o SARS-CoV-2, e sintetizar uma molécula de DNA a partir do seu RNA, do seu material genético. Então talvez tenha uma RT, que é a transição reversa, antes da PCR em tempo real. E aí a gente vai para o processo de detecção em si, detectar a presença do patógeno ou não, e depois, por último, na análise dos dados, alguns pontos de controle que são fundamentais para evitar falso positivo e falso negativo. Vamos destrinchar isso aqui agora? Vamos começar falando da coleta e de enriquecimento. Na grande maioria das vezes, quando o processo de detecção do patógeno está sendo feito a partir de alimento, outras matrizes, ração de animal, ambiente, não basta apenas coletar um pedaço deste ou uma porção dessa amostra e extrair o DNA dela para ser detectada por PCR em tempo real. Talvez, muito provavelmente, vai ter que ter um passo intermediário, no qual você pega de fato um pedaço dessa amostra, um pedaço desse queijo aí no caso, coloca num saquinho que tem essa cara, um saquinho que é específico para isso, que favorece a multiplicação do nosso patógeno alvo aí no caso. Incuba esse negócio, então a amostra, um pedaço de alimento é colocado ali, coloca-se então o meio de cultivo, esse saquinho com meio de cultivo e a amostra vai ser homogeneizado, vai ser amassado ali para homogeneizar bem, liberar as partículas e fica tudo bem homogeneizado para que aquele patógeno, se ele estiver presente, ele consiga se desenvolver, se multiplicar ali dentro. Aí ele vai ficar incubado numa temperatura alta, nas condições ideais para o patógeno se desenvolver. Então, se ele estiver presente naquela amostra, ele está feliz da vida, porque além dele estar ali na amostra, agora ele tem comida, que a gente jogou mais comida ali que é o meio de cultivo. Tá quentinho, na temperatura que ele gosta para se desenvolver. E aí, dentro de algumas horas, ele vai se multiplicar ali dentro daquele saquinho. Aí sim, depois de algumas horas incubando, retira-se um pedacinho, uma porção, né? Vai estar bem líquido já, né? Isso aqui vai estar tudo muito líquido. Retira-se uma porção, uma quantidade, alguns microlitros daquele saquinho, que se o patógeno estiver presente, ele já se multiplicou um monte ali dentro, aí vai para o processo de extração e purificação de DNA e RNA. Se a gente estiver falando de outras aplicações, como é o caso do SARS-CoV, né, a detecção direta do patógeno ali no swab nasal, pode ser em sangue de animais, um sangue humano, dependendo do patógeno, como for, talvez, muito provavelmente, não vai precisar desse passo intermediário do cultivo, dá para extrair o DNA ou o RNA direto da amostra. Então, no caso do SARS-CoV, é assim que funciona passo swab nasal ali bem lá. Quem fez, eu fiz esse teste. Se você fez esse teste, você sabe como é ruim fazer, porque ela enfia lá assim, é só lágrima que sai. Mas de qualquer maneira, esse swab vai direto para a extração e purificação, que aí vai ser analisado na PCR em tempo real depois. Beleza? Então eu coloquei esse passo aqui, essa parte do fluxo de trabalho, para vocês verem que talvez em alguns casos tenha essa pré-amplificação aí. Né? Chama pré-amplificação, chama cultivo primário. E aí, feito isso, o primeiro passo, vamos para o processamento, que é a extração e purificação. Geralmente, quando a gente está falando de mercado aplicado, mercado que não é pesquisa, né? Mercado de empresas, onde o tempo é precioso, a mão de obra é cara, o objetivo é sempre facilitar, otimizar tempo de todo esse processo, né? Se possível, automatizar o processo de manipulação de DNA, de RNA. Então, geralmente, o processo de extração
em purificação, ou ele é automatizado ou ele utiliza kits comerciais que facilitam esse processo todo, né? Facilitam tanto do ponto de vista técnico, né, de facilitar a extração e purificação, e de mão de obra do funcionário que está mexendo lá, metendo a mão na massa mesmo. Então vamos lá. Um dos métodos aqui de extração e purificação bem utilizado nesse mercado são as colunas de centrifugação. Se você não conhece esse método ainda, tudo aqui é muito bem simples. Aquela amostra coletada já daquele meio de cultivo misturado com o alimento, aquela amostra já onde o micro-organismo, se ele tivesse presente, ele se multiplicou um monte, parte desse líquido vai ser colocado aí nessa coluninha e peta ali dentro, como se fosse um tubo. Só que ela é um pouco diferente, né? A amostra é colocada ali, embaixo, logo embaixo ali dessa porção branca, onde está o pininho desse tubo, existe uma matriz. É como se fosse um filtro. Só que este filtro, ele retém aquilo que interessa. Esse filtro tem afinidade, aqui no caso, ao ácido nucleico-alvo. Esse filtro ele vai reter o DNA ou ele vai reter o RNA, dependendo de qual seja o alvo aí. E todo o resto que não interessa pra gente, né, o que é pedaço de alimento, o meio de cultivo e um monte de porcariada lá, ele não vai ficar retido nesse filtrozinho, nessa matriz. Então como é que funciona? Pegou a amostra que está lá já líquida, com um monte de patógeno amplificado, multiplicado, se ele estiver presente, coloca um pouquinho desse líquido aqui, mistura essa amostra com uma solução de Lise, é uma solução que geralmente vem nesses kits, é um reagente que quando misturado ali com aquela amostra que a gente quer analisar, vai romper a membrana celular das células que estiverem ali presentes. Uma solução de Lise para expor o ácido nucleico-alvo. Então ele vai estar exposto, agora ele já está extraído, basta agora purificá-lo, né? E a purificação acontece através de centrifugação, porque essa coluninha ela é colocada dentro de um tubo, como eu estou mostrando ali no esqueminha para vocês, e por centrifugação passa toda a solução, passa por aquele filtro. Tudo que não for alvo vai para baixo, fica ali no descarte, no sobrenadante, aquilo que vocês estão vendo ali no fundo do tubo, e o que é alvo, no caso DNA ou RNA, vai ficar preso na matriz, que está dentro do tubinho. Feito isso, agora a gente precisa só fazer algumas lavagens, porque eventualmente fica um pouco, tem DNA e RNA retido ali no filtro? Tem, mas ficam algumas coisas presas também. Existem alguns passos de lavagem que se repete 2, 3 vezes, e geralmente se utiliza uma solução de lavagem, que é composta por álcool, em 70%, geralmente etanol 70%, lava as partículas, o nosso alvo que está preso ali na matriz. E por último, já que o DNA está ali preso, o RNA está ali preso, tem que soltar ele de lá, né? Tem que tirar ele de lá. Por último, a solução de eluição, que geralmente vem no kit também, ou pode ser água, ou pode ser uma solução tampão, que vai desprender o DNA ou o RNA daquela matriz. E por centrifugação agora ele passa por esse filtro e vai para o fundo do tubo. E ali no fundo do tubo agora está o DNA extraído e purificado, ou o RNA extraído e purificado. Então esse aqui foi o primeiro sisteminha. O segundo sistema é por bits magnéticas. É um sistema excelente para automatização, que ele é mais fácil de manipular, não precisa lidar com líquidos como acontece no caso anterior, né? Que você tem que pipetar líquidos ali o tempo todo para que esse processo aconteça. Aqui com bits magnéticas não necessariamente. Pode ser feito de maneira manual? Pode, mas dá para automatizar, que é um dos grandes diferenciais desse sistema. O outro também dá para automatizar, tá? Mas aqui é mais fácil de automatizar. Então aqui imagina que nós temos nesse tubo, olha como o tubo está sujo, uma solução suja, porque é ali que está a solução, aquela mistura de amostra com talvez o patógeno ali presente também, vai estar tudo misturado ali, se o patógeno vai presente, seu DNA, seu RNA vai estar presente também. Então também nessa amostra coloca uma solução de Lise que vai romper a membrana celular, expondo o ácido nucleico. E a diferença aqui nesse processo é que não tem uma matriz. No lugar da matriz a gente coloca uma bolinha. São beads que têm afinidade ao ácido nucleico-alvo. No caso anterior, né, nós estávamos falando de uma matriz que segurava, retia o DNA ou RNA. Aqui também é a mesma ideia, só que não é uma matriz, é uma bolinha, é uma bead que retém o ácido nucleico-alvo. Só que essa bead, ela não é uma bolinha convencional, ela é magnética. Então se a gente coloca essa bolinha perto de um ímã, ela vai ser atraída pelo ímã e ela vai carregar o ácido nucleico que está preso a ela, todos os ácidos nucleicos que estiverem presos a ela. Todo o resto que não está preso na bolinha não interessa, é o sobrenadante, é pedaço de célula, sei lá, um monte de porcariada que lá não interessa. Só que o que interessa está preso na bolinha, que é o ácido nucleico-alfa, que por sua vez está preso no ímã. Então aqui é possível retirar toda essa solução que não interessa e fica só as bolinhas, só as beads presas ali com o DNA.
E aí o processo aqui se repete também, agora a bolinha está presa com DNA ou com RNA, basta lavar essa bolinha, essas beads, com uma solução de lavagem, que é álcool 70% também, uma solução muito parecida com isso. E por último, basta colocar uma solução que vai desprender o DNA ou RNA da bolinha e é só tirar a bolinha ali, já que ela fica presa num ímã, é fácil de tirar ela do tubo. Ou tirar a solução e manter a bolinha no tubo e joga o tubo fora. Aí passa a solução para um tubo novo. Mas o processo de purificação, de extração e purificação, esse é um outro método. Tá? Estou falando isso aqui para vocês entenderem que são basicamente esses dois métodos que são utilizados nesse tipo de mercado, nesse tipo de aplicação, por serem mais práticos, mais fáceis de fazer. E por gerar uma pureza maior também. Bom, nós já temos a amostra coletada, o DNA ou RNA extraído e purificado, agora a gente vai para a PCR ou para a transição reversa. Como eu falei para vocês, se nós estivermos falando de um patógeno que tem como material genético RNA, como é o caso de vários vírus, é necessário fazer um passo intermediário antes de seguir para a PCR em tempo real, que é sintetizar uma molécula de DNA baseada na sequência do RNA do patógeno. Porque não é possível. Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer esse negócio? Porque não é possível fazer PCR a partir de RNA. Então precisa desse passo intermediário. E aqui eu estou dando um resumão de como funciona uma transcrição reversa. No tubo você vai criar condições, assim como você cria condições lá na PCR, você vai criar condições para que uma molécula de DNA seja sintetizada a partir de uma molécula de RNA. Então aqui vocês estão vendo uma molécula de RNA molde, pode ser, por exemplo, um pedaço do genoma do SARS-CoV-2. É utilizado também um primer aqui, assim como acontece na PCR em tempo real, é utilizado um primer, geralmente, na grandíssima maioria das vezes, é de sequência específica, um primer que tem afinidade ao RNA do patógeno. E muito provavelmente esse mesmo primer vai ser utilizado de novo lá na PCR em tempo real, lá na frente. Então o primer se liga de maneira específica a uma região do genoma do patógeno, o RNA do patógeno, e uma DNA polimerase vai sintetizar, vai formar uma nova molécula aqui, vai sintetizar uma molécula de DNA. É uma DNA polimerase, assim como na PCR, só que ela tem uma diferença. Essa é uma DNA polimerase que é dependente de RNA. Ela utiliza o RNA como molde, diferente da DNA polimerase lá da PCR em tempo real. Aqui é uma DNA polimerase que vai utilizar o RNA como molde e vai sintetizar um DNA complementar ao RNA. E aí ele é chamado de cDNA, justamente por isso que é um DNA complementar ao RNA. Então voltamos aqui para o grande pulo do gato, né, dessa aula, que é se um organismo, um alimento, um ambiente está contaminado por um determinado patógeno, necessariamente esse material genético estará lá. Portanto, se a gente fez todos esses passos aí que eu mostrei, a extração, a purificação, a transcrição reversa, se o patógeno estiver presente, o seu genoma, seu material genético também estará presente. Ele passou por todos esses processos que eu mostrei para vocês. O DNA do humano, se a gente estiver fazendo um processo de diagnóstico em humano, vai passar por todo esse processo aí também? Vai também. Só que não é para ele que a gente vai olhar. Não é para o DNA do humano que a gente vai olhar. Não são primers de detecção de sequência humana que a gente vai utilizar. São primers de sequência específicas ao patógeno. Então ele vai passar por todo esse processo. Se ele passar por todo esse processo, ele vai passar para o passo seguinte, que é a PCR em tempo real. Então, se uma amostra está contaminada, o seu material genético estará presente, ele vai passar por todos esses passos e a hora que chegar lá na PCR em tempo real, o que vai acontecer? Vai gerar fluorescência. A PCR vai acontecer, vai ter a geração de fluorescência e essa fluorescência vai ser captada pelo equipamento. Se uma amostra for negativa, se acontecer todos esses passos aí e o patógeno não estiver presente, não acontece nada com o DNA ou RNA dele aqui na PCR em tempo real e não vai ter fluorescência gerada. Então é assim, basicamente é essa a ideia. Olha aqui o raciocínio de uma maneira bem simplificada. Um paciente, uma amostra que está contaminada, o que a gente vê no tubo depois de todos esses processos? Extração, coleta, né? Enriquecimento, extração, purificação, síntese de cDNA e PCR em tempo real. O que a gente vê no final de todo esse fluxo de trabalho quando um paciente ou uma amostra está contaminada? Geração de fluorescência. E se o paciente ou uma amostra não está contaminada? Não tem fluorescência, não acontece nada, a reação simplesmente não acontece. E aí, a gente já entendeu todo esse processo, agora vamos raciocinar um pouco aqui, porque até agora a gente está falando de um processo, ele é relativamente complexo, né? Se a gente parar para pensar, não é uma coisa mais trivial do mundo, mas também não é difícil. Mas existem alguns pontos de controle, alguns cuidados que são necessários para a gente evitar falso negativo e falso positivo. Olha só, raciocina aqui comigo.
E se acontecer algum problema durante a extração? Então imagine que nós fizemos todo esse processo, lá no final da PCR em tempo real, a gente está olhando para um tubo e não teve geração de fluorescência. Não teve, a gente está falando que aquela amostra não está contaminada. Mas e se acontecer algum problema durante a extração? Lá no processo de extração, aquela amostra estava contaminada, mas por alguma razão deu algum pepino lá na extração, ou pipetou errado, ou o equipamento de automatização não funcionou, ou sei lá, colocou pouca quantidade do material para fazer a extração, e o material estava presente, mas por ter tido algum problema na extração, não aconteceu todo o resto no fluxo de trabalho, e lá na outra ponta não teve geração de fluorescência. O que está acontecendo? Estamos gerando um falso negativo. Então, aconteceu algum problema na extração, a gente não teve nenhum controle ali no meio, a gente não sabe, né, se teve um problema ou não, a gente está vendo simplesmente um tubo que não acende, que não floresce. E, então, é um falso negativo. Algum problema aconteceu, sei lá, em outro processo desse fluxo. Pode ter sido um problema na extração, na purificação, mas pode ser na transição reversa, por exemplo. O sistema de PCR em tempo real, por exemplo, não foi bem programado e deu um problema justamente lá na transição reversa. Então o patógeno estava presente, mas o seu RNA não foi utilizado como molde para sintetizar um cDNA e, portanto, não aconteceu a PCR em tempo real. Dá um falso negativo. Algum problema aconteceu durante a própria PCR em tempo real, sei lá, um reagente não foi colocado, sei lá, a pessoa que estava fazendo errou na hora de pipetar e não colocou um dos reagentes, aí a PCR em tempo real não vai funcionar, falso negativo. Ou se uma amostra ou algum outro reagente estivesse contaminado. Então imagine que uma amostra é de fato negativa, ele não passaria por nenhum desses processos, mas lá na ponta, na PCR em tempo real, a DNA polimerase, ou o master mix, ou o primer estava contaminado justamente com o patógeno que a gente está querendo analisar. A gente insere por contaminação o patógeno lá e vai gerar fluorescência. Uma fluorescência que é falsa, que ela não representa o que estava acontecendo lá na ponta, na amostra, que não era contaminada. Estamos dando um falso positivo. Ou se o alvo sofreu uma mutação, se a gente vai falando de um vírus, por exemplo, um vírus pode sofrer mutação, principalmente um vírus que não é tão conhecido assim ainda, né? Agora está sendo muito bem caracterizado, mas um vírus como o SARS-CoV-2, que apareceu há pouco tempo. Como a gente garante que não estamos analisando, criamos um primer que justamente está se anelando numa porção que mutou, sei lá, alguns meses atrás, e aquela versão mutada está se proliferando, né? Pode acontecer também. Então existem controles para tudo isso. Tem mais um aqui. Se a amostra tivesse contaminado com outro patógeno semelhante, aí você desenhou um primer, um ensaio, né, que é a porção, aquela parte do seu ensaio que detecta a região específica, que discrimina aquele patógeno, mas ele foi mal desenhado, não desenhou uma região tão exclusiva assim, e está pegando dois patógenos, né? Ou vírus, sequências de virais são muito parecidas, como é o caso da dengue, zika, chikungunya, são vírus relativamente parecidos. Talvez você esteja desenhando um ensaio que amplifica mais de um patógeno, aí você está dando um resultado positivo, recebendo um resultado positivo para um determinado patógeno, na verdade é um outro patógeno que está contaminando a reação. Então são todas essas perguntas, esses problemas que podem acontecer ao longo dessa jornada, esse fluxo de trabalho, que elas precisam ser controlados. E precisam existir pontos de controle de qualidade para a gente garantir que não estamos dando um falso negativo ou um falso positivo. Como é que funciona, como é que esse processo funciona? Agora, o que eu vou falar aqui para vocês, existem algumas variações disso aqui que eu vou explicar. Tem empresas, laboratórios que utilizam algumas tecnologias, tem uns que utilizam parte desses controles que eu vou mostrar, tem outros que utilizam todos esses controles. Então varia de caso para caso, eu vou falar de uma maneira geral aqui para você conseguir entender. Então basicamente você pode ter 4, até 5, mas 4 principais pontos de controle de qualidade, para evitar justamente esses falsos positivos e falso negativo. O primeiro deles é um controle de pepino lá da extração e da purificação e da transição reversa também, que pode ser um negócio chamado controle exógeno, que é o seguinte: quando você tem uma amostra daquele alvo que você quer detectar, você não sabe se ele está presente ou não. Você não sabe o que vai acontecer lá na outra ponta, se vai gerar fluorescência ou não. É justamente isso que você quer saber. Você não sabe se está presente ou não. Mas, se você contaminar aquela amostra com, sei lá, um outro fragmento de DNA ou mesmo um outro patógeno que você colocou ali intencionalmente, você sabe que ele está presente, porque você pôs. E esse é um tipo de controle possível, chamado de controle exógeno.
Então você tem aquela amostra que saiu lá do saquinho que estava incubando junto com o alimento, com o meio de cultivo, você pega essa amostra e você contamina essa amostra com um fragmento de DNA, um outro fragmento de DNA conhecido ou mesmo com outro patógeno, um vírus, por exemplo, um fago. Você pode pegar e colocar um fago ali dentro daquela sua amostra. Se você quiser detectar, se você estiver detectando o seu alvo principal for uma bactéria, você pode contaminar essa amostra com uma outra bactéria, por exemplo. Se você estiver detectando o vírus, você pode contaminar essa amostra com outro vírus, por exemplo. É um controle, algo que vem de fora, por isso que ele é chamado de exógeno, e ele é colocado lá antes da extração e da purificação. Esse cara que você colocou lá, ele necessariamente tem que passar pela extração, passar pela purificação, passar pela transição reversa, se for RNA, passar pela PCR em tempo real e ele tem que gerar um dado de PCR lá na frente. Tem que amplificar e gerar uma fluorescência, porque você colocou ele lá. Ele tem que passar por tudo isso, ele tem que gerar fluorescência. Se chegar lá na outra ponta, não houver geração de fluorescência referente a esse contaminante que você colocou intencionalmente lá na reação, é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Algum pepino aconteceu nesse meio do caminho que a presença dele não foi detectada lá na outra ponta. A PCR dele não funcionou. A fluorescência referente a esse patógeno não foi gerada. Então, é um controle de que alguma coisa aconteceu aí no fluxo de trabalho. Um outro tipo de controle, que é um controle, também pode ser um controle para extração, mas é mais aqui um controle da transição reversa e da PCR em tempo real, que é o controle endógeno. Porque vamos pensar o seguinte, no caso aqui vamos pensar em humanos. Se nós estamos fazendo a detecção do SARS-CoV e SARS-CoV-2 em humanos, a hora que você faz lá a coleta do swab nasal da pessoa, você não sabe se o vírus está presente ou não, mas uma coisa você sabe, você está coletando DNA de pessoa também, você está coletando célula de pessoa, um monte inclusive, porque você está passando na mucosa, está passando ali o swab. Então, você não sabe se você está coletando o vírus, mas você sabe que está coletando DNA de gente ali. Então, o que você pode fazer? Além de olhar para o genoma que discrimina o vírus, um pedaço do genoma que discrimina o vírus, ou seja, fazer uma PCR que amplifica um fragmento viral, que é o seu patógeno, você também pode fazer uma outra PCR em paralelo ao seu alvo principal, que discrimina, que amplifica um fragmento de DNA de genoma humano. Geralmente é um gene específico, pode ser, por exemplo, um gene humano chamado RNase-P, que é muito utilizado para isso. Você utiliza um ensaio conjunto de primer que amplifica DNA humano, uma porção específica do genoma humano, no caso aqui é um gene humano. Porque se você coletou DNA, se você coletou material de tecido humano, você coletou célula humana, portanto você vai extrair, purificar DNA humano, vai fazer a PCR de DNA humano e vai ter que amplificar lá na frente, porque você coletou, você tem certeza que coletou, certo? Então ele tem que amplificar lá na frente. A mesma coisa se for para suínos, por exemplo. Você pode coletar uma amostra de suíno e fazer a detecção do alvo, do patógeno aqui em questão, mas uma porção exclusiva do genoma de porcos, de suínos, por exemplo. Então ele tem que amplificar, é um outro tipo de controle, ele é chamado de endógeno porque ele já está ali na amostra, você não precisou adicionar ele artificialmente. O terceiro ponto é um controle de contaminação cruzada, que é algo mais simples, porque junto com as suas amostras desconhecidas, que é o que você quer saber se ela é positiva ou negativa para um determinado patógeno, você vai reservar um ou alguns tubos ou pocinhos daquela placa para colocar todos os ingredientes da PCR, mas não colocar a amostra. Você coloca água no lugar da amostra. Se você tem água no lugar da amostra, aquele pocinho, aquele tubo não pode gerar fluorescência, ele não pode amplificar, porque não tem material genético ali dentro. Tem água no lugar. Se ele amplificar, é um indicativo muito forte que algum dos seus reagentes está contaminado. Pode ser o primer, pode ser o master mix, pode ser a água mesmo, pode ser a própria placa, pode ser o sistema óptico do equipamento. Alguma coisa está contaminada, porque ali não devia gerar fluorescência e tem fluorescência sendo gerada, tá? Então o terceiro ponto de controle de qualidade é esse. E tem o quarto ponto, que é um controle de mutação. Se você estiver falando de vírus, por exemplo, você não necessariamente precisa fazer um ensaio, desenhar um par de primer que detecta uma região específica do vírus. Você pode desenhar 2, 3, 4 ensaios, 4 pares de primers, cada um detectando regiões específicas do vírus, regiões diferentes e específicas do vírus. Porque dessa maneira, se uma delas mutar, é improvável que as 3 ou 4 sofram mutação ao mesmo tempo. Então, talvez você não detecte uma, mas vai detectar outras 2 ou outras 3 no processo. Certo? Esse é o raciocínio. Mas agora vamos só para a gente fechar aqui
bem bonitinho tudo que a gente está falando, né? Eu estou falando de você contaminar a amostra ali, né, com controle exógeno, ou fazer uma análise de um DNA de humano também, de uma porção do genoma do humano, no caso da RNase-P, por exemplo. Como é que você faz isso, né? Você já está utilizando um ensaio, você está fazendo uma PCR para amplificar o seu alvo, e vai amplificar um outro alvo também, que é um controle seu. É possível fazer isso? É possível. Dá para você fazer 2 PCRs em uma mesma reação. 2, 3, 4, 5, 6 PCRs, cada uma amplificando um alvo diferente, tudo na mesma reação, no mesmo tubo. Para isso, o que você tem que fazer? Desenhar ensaios, conjunto de primer, a gente vai ver daqui a pouco de sonda também, conjunto de primer, que são específicos de cada um dos alvos ou cada um dos controles que você quer analisar. E aí no final, lá da reação de PCR em tempo real, você vai ter um monte de fluorescência que foi gerada, só que o grande lance é que cada fluorescência tem uma cor. Cada fluorescência vai brilhar num comprimento de onda diferente. Então se você está trabalhando com um controle exógeno, vamos supor, e um patógeno alvo, a amplificação, a geração de fluorescência do patógeno, ela brilha de uma cor, tem um comprimento de onda específico, e o do seu controle exógeno ou endógeno vai ter uma outra cor. O patógeno vai brilhar de uma cor, o controle vai brilhar de outra cor. Para a gente conseguir fazer isso, gerar fluorescências diferentes, né, utilizar ensaios que geram fluorescência diferente, a gente pode utilizar uma tecnologia de geração de fluorescência que são as sondas Tachmann, por exemplo. A sonda Tachmann, então imagine justamente nesse exemplo que eu falei para vocês. Você quer detectar um patógeno, é o nosso objetivo principal aqui dessa aula. Vai desenhar um primer que se liga a uma região desse patógeno, um outro primer que se liga a uma outra região adjacente do alvo que você quer amplificar, né, os primers para que a PCR funcione, e junto com esses 2 oligonucleotídeos você coloca um terceiro, que são as sondas Tachmann, ou que é aqui no caso uma só, né, uma sonda Tachmann, que também é específica ao seu alvo. Ela vai se ligar em algum lugar ali entre os 2 primers. Tem um primer ligado de um lado, um primer ligado no outro. A sonda Tachmann, que também é um oligonucleotídeo pequenininho, parecida com o primer, vai se ligar ali no meio, em algum lugar ali no meio. Essa sonda Tachmann é ela que gera a fluorescência. No caso aqui desse meu exemplo, ela é uma das maneiras de se gerar fluorescência ao longo do processo de PCR, né, que eu falei lá no começo da aula, né, que uma fluorescência vai brilhar de maneira proporcional à quantidade do alvo presente na reação. Aqui no caso, quem brilha de maneira proporcional é a sonda Tachmann, uma fluorescência presente nessa sonda Tachmann, que é uma sonda, é algo muito parecido com um primer, um oligonucleotídeo como um primer. Só que o grande lance da sonda Tachmann, entre outras coisas, é que é possível colocar diferentes fluoróforos associados às suas extremidades. Então aqui nesse meu caso, né, eu estou utilizando o primer Ford, o reverse, uma sonda que vai se ligar especificamente ao meu patógeno alvo, e o fluoróforo que eu estou utilizando aqui nessa sonda brilha de cor azul, ele emite um comprimento de onda referente à luz azul. E você pode, ao mesmo tempo, utilizar um outro ensaio, um outro conjunto de primer, que vai justamente se anelar, vai se ligar especificamente ao seu controle exógeno, por exemplo, uma porção do genoma do seu controle exógeno, ou do seu controle endógeno, que eu estou colocando aqui de CI, que é o controle interno, pode ser o exógeno ou endógeno, não importa, esse conjunto de primer, esses 2 primers vão se ligar especificamente a uma porção exclusiva do seu controle. E aí você vai precisar de uma sonda também, só que essa sonda, apesar dela ser específica ao seu controle, ela não brilha, ela não tem um fluoróforo de cor azul, que brilha no comprimento de luz referente à luz azul. Ele tem uma outra cor aqui, nesse meu exemplo eu usei a luz verde, que é o que você está vendo aí na extremidade escrito R, é a luz verde. Então se o seu patógeno estiver presente nessa amostra, vai ser gerada a fluorescência azul e a verde, certo? Então agora, como ficaria o resultado final dessa PCR em tempo real, de alguns exemplos aqui de resultados de PCR em tempo real de detecção de patógenos. Vamos lá para a análise dos dados, onde a gente vai utilizar todos esses conceitos que eu falei até agora, inclusive o dos controles. Então olha aqui para a análise dos dados. Você tem um ensaio, né, um conjunto de primer e sonda que é específico, discriminatório do patógeno, que vai brilhar numa cor específica. A sonda utilizada aqui nesse processo vai ter uma cor específica, vamos supor que seja verde. Então, se tiver geração de fluorescência verde lá na reação, é porque o patógeno estava presente. O seu controle exógeno, se você estiver trabalhando com controle exógeno, vamos supor que ele utilize um conjunto de primers e sondas, então que a sonda brilha numa outra cor, uma avermelhada aí, por exemplo. E o seu controle endógeno, você utilizou nesse teste aqui também, no seu experimento ou no seu processo de detecção aqui, vai brilhar numa outra cor.
Então, se o patógeno estiver presente, brilha verde. Se o controle exógeno estiver presente, que ele tem que estar presente, vai brilhar nesse vermelhinho aí. Se o endógeno estiver presente, que ele tem que estar presente também, ele vai brilhar, sei lá, numa outra cor, um azul escuro, por exemplo. Então vamos ver aqui, ó. Então patógeno, aí do jeito que eu mostrei para vocês, vamos ver uma amostra 1. Se você pegou uma amostra, fez todo esse procedimento lá de ponta a ponta, da coleta até a extração, purificação, fez tudo. Lá, agora você está olhando lá na parte final, o resultado final, que é a geração ou não de fluorescência. E você recebe esse tipo de resultado aqui, ó. Gerou fluorescência verde, vermelha e esse azul escuro, esse cinza. Vamos chamar de azul escuro, tá? O verde, vermelho e azul escuro. O que significa isso? Significa que o patógeno estava presente, aquela amostra está contaminada, né? Nós tivemos a geração de fluorescência do controle endógeno, que estava já na amostra, do exógeno, que a gente colocou artificialmente ali, e do patógeno, então quer dizer que ele estava presente, tudo funcionou, está tudo bonitinho, então o patógeno estava presente. Agora olha uma amostra 2. O que aconteceu? Apareceu a fluorescência do controle endógeno. Apareceu a fluorescência do controle exógeno. Então a gente tem certeza que não teve nenhum problema na extração, na purificação, na transição reversa e na PCR em tempo real, porque esses alvos passaram por esses processos e eles geraram fluorescência aqui na ponta. Então tudo deu certo. Se não houve geração de fluorescência para o patógeno, mas houve dos controles internos, então quer dizer que essa amostra era não contaminada. Olha a amostra 3. O que aconteceu? Não teve fluorescência nenhuma. É indeterminado, porque tem que ter fluorescência. Tem que ter fluorescência, porque o controle endógeno e exógeno ele sempre tem que amplificar. Se não amplificou, é que alguma coisa deu errada. Essa amostra é indeterminada, tem que repetir. Algum pepino aconteceu lá ou na extração, ou na purificação, ou na transição reversa, ou mesmo aí na PCR em tempo real. E o controle positivo? Como que um controle positivo? O controle positivo aqui é uma amostra sabidamente positiva que você pode utilizar para ter esse controle a mais. Uma amostra sabidamente positiva que você utiliza numa placa para o seu controle mesmo, para você saber que está tudo certo. Como ele tem que amplificar? Como uma amostra positiva, obviamente, né? Tem que gerar as 3 fluorescências. Sempre gerar as 3 fluorescências. E uma amostra negativa, que é sabidamente negativa, né? Aquele que você coloca água no lugar da amostra. O que tem que acontecer? Não pode amplificar, não tem DNA ali dentro, não tem cDNA ali dentro, não pode amplificar de jeito nenhum. Se amplificar, é um indicativo que algum reagente está contaminado. Beleza? Então, esse aqui é o raciocínio da aula, é dessa maneira, seguindo essa ordem de raciocínio, esse fluxo de trabalho que é feito. A grande parte do processo de detecção de patógeno, grande parte porque existem algumas modificações desse fluxo que eu mostrei para vocês, mas esse é o raciocínio grosseiro do negócio, é assim que funciona. Se você entendeu isso aqui, você entendeu como é que funciona o processo de detecção de patógenos e seus controles todos. Então vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. Vamos lá. A detecção de patógenos é realizada por meio da identificação do seu material genético. Qualquer parte do seu material genético? Não, uma parte que é exclusiva daquele organismo a ser identificado ou detectado. Se uma amostra está contaminada por um patógeno, necessariamente seu material genético vai estar presente. E é por isso que a gente consegue detectar a presença do seu DNA ali dentro. Várias técnicas de biomol podem ser utilizadas para detectar o patógeno. O PCR em tempo real é uma das mais utilizadas e eu falei lá no começo por quê? Pelo custo, o custo-benefício, pela praticidade, pela a sensibilidade também, pela disponibilidade de equipamentos aí espalhados pelo Brasil, tudo isso conta. Esse tipo de aplicação pode ser utilizado no diagnóstico de doenças infecciosas, de humanos, de animais, no controle de qualidade de toda a cadeia da produção de alimentos, desde lá da fazenda, do produtor, até numa loja, num supermercado, por exemplo. Os controles internos são fundamentais para evitar falso positivo e falso negativo. Então a gente falou aqui do controle endógeno, controle exógeno e das amostras negativas, os controles negativos. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado para quem ficou até agora, até o fim. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e a gente se vê aí nas próximas aulas. Valeu, tchau, tchau!